Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para a turma de Santo Antônio de Lisboa, nosso bom dia para a turma de São Luís, para São João da Canabrava, para a turma de Assunção e para todas as turmas que estão acompanhando aí pelas ondas do YouTube também. Não é isso, Marcos Ricardo, não é isso, Geislan, não é isso, Lívia, enfim, né? Nosso bom dia a todos vocês que acompanham tanto pelas ondas do canal Educação como pelo YouTube. E veja só, o que a gente vai trabalhar hoje? Licença e fiscalização ambiental, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Olha aí, o roteiro da nossa aula está aí. Licença e fiscalização ambiental, responsabilidade penal da pessoa jurídica. O objetivo de aprendizagem é conhecer as atividades e empreendimentos que dependem de licenciamento prévio, apresentar os requisitos para responsabilização penal e vamos ver aí da teoria, né, fazer revisões, teoria e aplicações práticas, não é isso? Vamos praticar um pouquinho com algumas questões e, aliás, né, algumas questões vai ajudar muito também para a gente compreender melhor os textos, tá? Então, vamos ver as questões aí que a gente deixou na aula passada para vocês. Tá? A gente deixou aí, né, uma questão na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente. O ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado em qual princípio? No princípio, e aí, qual é a letra? Vamos lá? Pessoal, coloquem aí questão número 1, né? E qual é a letra que tá, não é isso? Precaução? Não é. Vedação? Também não é. Poluidor, pagador também não é. Nenhuma das alternativas não, então é a questão A, gabarito nosso, letra, vamos pegar vermelho, né? Letra B, princípio da prevenção, né? Beleza? Agora sim, uma questão número 2 aí, assinale a opção correta com relação aos princípios do direito ambiental. Aqui, pessoal, na verdade é colocar aí quais são esses princípios, né? Para que vocês possam ver, né? Vamos lá. Em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Pô, já matou, né? Então aqui já matou aqui esse princípio aqui, né? Então não precisa nem avançar. Gabarito, letra A, né? Os outros não estão até porque tem coisas aqui, né, que não tem fundamento, beleza? Próximo. A Lei 9.985 de 2000 instituiu compensação ambiental, posteriormente julgada pelo STF. A respeito do tema, é correto afirmar que, veja que aqui, pessoal, nós estamos buscando o que é correto, tá? Veja que o comando aqui está dizendo que é o que é correto, tá bom? Vou apagar. Vamos destacar de amarelinho. Nós estamos procurando o que é correto, não é isso? E aí? Qual a resposta? Essas questões ficaram na semana passada aí, né, pessoal? Vamos lá, né? Letra A. A compensação ambiental será concretizada pelo empreendedor pelo plantio de mudas de espécies nativas no entorno da
unidade de conservação, visando reduzir os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que emitem gases de efeito estufa. Não, isso aí está fora, né, pessoal? Né? Ele está colocando aqui plantio, né? Somente de espécies, né? Não é só isso, né? Não é somente de espécies. Ele pode, inclusive, pegar em outros cantos. Letra B. A compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente. Perfeito, né? E seja exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação do grupo de proteção integral. Perfeito, né, pessoal? Aqui já não precisa mais nem ir adiante, já deu aí, gabarito letra B. Né? Ok? Então, deu para esquentar um pouquinho os motores? Estamos esquentados? Vamos à frente, então, agora. Né? Vamos avançar um pouquinho. E agora vamos começar a ver, né, a parte de licença, fiscalização ambiental, responsabilidade pela pessoa jurídica. Vamos desenvolver. Pessoal, esse tema nós vamos desenvolver, né? Bem mesmo, assim, é um tema bastante extenso. Tá? Essa temática é bastante extensa, porque falar de licença, falar de fiscalização, responsabilidade ambiental, responsabilidade penal, é muita coisa, tá? É muita coisa, mas nós vamos assim, trabalhar de duas formas, né? Vamos trabalhar uma forma mostrando os textos para vocês, principalmente da parte de licenciamento. Depois a gente vai entrar em questionamentos específicos para que a gente possa abreviar um pouquinho esse entendimento, tá? Então, veja lá. Licenciamento ambiental, objetivo. Pessoal, se a gente colocar assim, né, nós vamos ter que o licenciamento ambiental ele tem como objetivo principal, né, o controle de atividades potencialmente poluidoras e de forma a operacionalizar os princípios da precaução, da prevenção e do poluidor pagador. O intuito aqui é identificar os riscos inerentes ao empreendimento e também formar atos decisórios de implementação ou não de atividade, ou seja, autorizar para tomar decisão ou não a respeito, autorizar ou não autorizar para ter decisão de implementação de empreendimentos ou atividade. E também é feito um trabalho de mitigação compensatória da degradação a ser aplicada. Pessoal, essa mitigação, vou dizer, são estudos detalhados, aqui entendendo para vocês, são estudos detalhados de qual é o impacto mesmo e qual é as questões envolvidas e qual é o dano, a dimensão desse dano, para que possa se valorar, fazer o estudo, né, para que tenha a compensação. A Lei 6.938, lá de 81, né, com a redação dada pela Lei Complementar 140/2011, veja que aqui, pessoal, olha, nós temos aqui praticamente 10, 20, né? 90, 2000, tá? Nós temos aqui 30 anos, né? Olha aqui. Nós temos 30 anos, né, que teve nova redação, né? E com a nova redação que estabeleceu o quê? A construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimento, atividades e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, né, de causar dano ambiental, dependerão de licenciamento ambiental. Então, nós temos muita coisa aqui. Vamos voltar, que não é para isso ainda não, né? Não é isso aí, olha aqui. Vou botar azulzinho aqui, claro, né? Então, está dizendo que construção e tal, né?
Veja só, pessoal, que aqui, né, fala de construção, instalação, ampliação, funcionamento, e veja que é efetiva ou potencialmente poluidores, né, ou causar degradação ambiental. Veja que aqui, pessoal, a lei, ela deixa ela deixa uma abertura, porque ela não está dizendo o seguinte, que é só se for, né, a utilização mesmo, a utilização e causar o dano. Ela fala assim, efetiva ou potencialmente poluidores, ou causador. Ah, professor, então quer dizer que é verdade. Verdade. Então, veja só, quando você vai fazer um camarada vai fazer um plantio, né? Vamos fazer um plantio de soja, um plantio extenso aí, né? É possível ter degradação do ambiente ambiental? É possível. Mas nenhum produtor quer que tenha essa degradação, não é? A criação de gado também, tudo isso aí, pessoal, pode ter problema de degradação ambiental, não é isso? Então, depende de licenciamento. Professor, aqui na minha cidade, o pequeno produtor familiar não faz isso não tem esse licenciamento não. Alguns já estão começando a ter, né? Alguns já estão começando a ter esses licenciamentos, tá? Sempre lembrando para vocês, pessoal, que aqui, ó, né, atividade efetiva ou potencialmente, né, que possa causar dano ou degradação. Veja só, que o licenciamento ambiental, pessoal, ele já está positivado, né? Veja que nós temos já aqui uma regulamentação, né, na Lei Complementar 140, então decorre que o licenciamento é obrigação legal. Por quê? Decorre de lei. Inclusive temos as leis mais específicas de acordo com, tem leis específicas, né? Então, o licenciamento ambiental ele deve ocorrer antes da instalação. Por isso, pessoal, está aqui, ó, prévia. Tá? Isso aqui significa que é antes, né? Vamos botar de outra forma aqui. Antes, vamos botar aqui, inclusive com outra cor, aqui, bem destacada, né? Olha aqui, ó. É antes, tá? Não prestou. Pronto. É antes, né, de instalação do empreendimento. Senão não é licenciamento prévio, pessoal. E veja que é a atividade que pode ou seja potencialmente. Aqui, destacamos para vocês que é uma atividade potencialmente poluidora, né? Se vai botar uma mina, né? Fazer extração de minério, é potencialmente... Extração de ouro, vai fazer aí uma panificadora usando lenha. Vou usar máquinas pesadas, também potencialmente poluidor. Pessoal, aqui não está dizendo qual é o tamanho dessa poluição. Tá? Veja que aqui não se fala, né? A lei não fala do tamanho dessa poluição. Tá bom? Não tem tamanho, meu irmão. Veja que na redação anterior, né, estava prevista uma obrigação de licenciamento que era compartilhada, né, com os órgãos estaduais. Veja só, a redação anterior a essa lei, ela havia a possibilidade de ter compartilhamento entre os órgãos estaduais e IBAMA, né?
Então essa previsão aí foi na nova redação, não fala mais, né, desse compartilhamento, tá bom? Então foi suprimida a lei complementar 140, suprimiu essa questão do compartilhamento. Então não é mais compartilhada. Pode até, né, assim, ó, né, tirar isso aqui, porque não é mais compartilhado. Professor, se não é mais, por que você... pessoal. Sabe por quê? Às vezes, aqui é a mesma coisa que quando você tem alguma legislação trabalhista ou alguma legislação trabalhista, algumas legislação comercial também, legislação previdenciária. Quando a gente fala de legislação, pessoal, veja só, nós temos algumas situações em que perpassa por mais de uma legislação. Como assim, professor? Imagina só, né? Você tirou um licenciamento ambiental para fazer uma lava, ou uma extração, ou construção de uma barragem, vamos dizer, uma construção de uma Itaipu, por exemplo, ou de uma cachoeira porteira, ou um marimbondo, ou então a transposição do Rio São Francisco. Pessoal, isso demorou anos para construir, não foi? Foi. E é isso que a gente está trazendo, por isso que tem que também estar atento na legislação anterior, porque assim, imagina só, né, vamos fazer um processo de fiscalização numa propriedade em que tem um licenciamento, mas esse licenciamento está lá, um licenciamento que foi dado pelo órgão do Estado. E aí? Professor, na legislação, a lei de 140, não fala que o Estado pode dar... Estado que eu falo, por exemplo, o Piauí, né? Ou Piauí, ou Ceará. Não pode dar esse licenciamento. E quem tem que dar esse licenciamento aí é... Mas só que quando ele foi iniciar o seu empreendimento, ele fez o licenciamento, aí tinha a lei. Professor, estou entendendo. É a mesma coisa quando acontece lá com o pessoal, com a contratação da legislação trabalhista. Então a pessoa foi contratada sobre ou então na Previdência, né? Então tem toda uma legislação que perpassa por muito tempo, né? São coisas de longo prazo. Então isso aqui tem que estar atento também do que era antes. E veja só, que a Lei Complementar 140 de 2011, ela trouxe, né, importante norma aí, para solucionar muitos dos problemas verificados na prática. Vejamos aqui, né? No artigo 13, empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único órgão federativo, em conformidade com as suas atribuições que é dado pela lei complementar também, tá? Essa lei complementar dá as atribuições. Quem é? Sim, então se é a União, é a União. Se é o Estado, é o Estado. Se não é o Estado, o Estado não fez nada, a União não fez nada, é o município? Então. Tá lá. Nós vamos ver um pouco disso aí também. Nós já vimos na aula passada a questão das competências, mas também agora já sabemos que é um único tal. No parágrafo 1º do artigo 3º, diz o seguinte também. O licenciamento as atividades são licenciadas ou autorizadas por um único órgão do ente federativo, que seja a União, Estado ou município, tá? É um único só que vai dar. Mas acontece o seguinte, os demais entes podem achar que aquilo não é bom, ou que tem problema, então ele pode manifestar ao órgão que emitiu a licença, dizendo, olha, peraí, meu irmão, tá? Você está dando aí um licenciamento aí que vai botar uma usina atômica, de energia atômica, aqui no Piauí, no município de Assunção do Piauí. Pera aí, meu irmão, o negócio aí não é bem assim não, tá? Vamos conversar primeiro. Então, os outros entes federativos podem manifestar, né, com aquele ente lá e falar assim, opa, nós temos que ter muita justificativa, né? Tá certo? Na verdade, assim, pode,
Mas não é vinculante, ou seja, não vincula que uma vez que foi dado lá um licenciamento, que tenha que dar. Mas assim, toda vez que ele for manifestar, ele tem prazos e procedimentos, né, para manifestar. Porque uma vez assim, se foi dado um licenciamento, e aí vamos supor que o prazo seja lá, vamos colocar aqui, o prazo para manifestar, né, licenciamento para implantar uma usina atômica na Assunção do Piauí. Tanto o Piauí, o estado do Piauí, como o município de Assunção do Piauí, pode ir lá manifestar, mas aí ele tem prazo. Se perdeu o prazo, opa, concordou. Né? Perdeu. As principais diretrizes para a realização do licenciamento, né, elas estão dispostas, né, na lei do Programa Nacional de Meio Ambiente e nas resoluções do CONAMA, ou seja, né, resolução número 1 de 1996, né, e também a 237 de 1997. E também temos o parecer 312 do Ministério do Meio Ambiente, que discorre sobre competência estadual, federal para licenciamento. Então aqui, né, se vocês querem, né, ver direitinho, nós temos aí regulamentações, né, a respeito desse parecer aqui, que dá as competências também, licenciamento. Lembrando para vocês, pessoal, que essas competências aqui uma regulamentação, esse parecer, ele está regulamentando. O parecer, pessoal, ele não pode fugir da lei. Então, lá na lei, né, aqui vocês vão ter alguma coisa na lei complementar 140/2011, não é isso? Vai estar lá. E aqui é uma regulamentação. Ele não pode estar em desacordo com esse parecer, não pode estar em desacordo, porque a lei aí é maior, tá? Deixa eu escrever esse 140 aqui diferente, né? 140, beleza? E aí, nesse artigo, no artigo 1º da resolução lá de 1996, define o quê? Qual é o entendimento de impacto ambiental? Primeira coisa que tem que ter é o seguinte: o que se entende por impacto ambiental? Se eu vou ter um licenciamento, eu tenho que saber o que é esse impacto. Esse impacto é não sei o quê, é gás, é não sei o quê, vai estragar o solo, então, muita coisa, né? Então tem que ter esse entendimento do que é impacto ambiental. E também o que é proteção ambiental e o licenciamento ambiental. O que é isso? Né? Então, nesse artigo 1º aqui, ele define essas questões, embora, pessoal, já tenha se falado, vem lá desde a Constituição, lei complementar, as outras leis todinha, mas aqui, essa resolução, ela acaba detalhando mais. Né? Então, para efeito, né, dessa resolução, que essa resolução está em consonância com a lei, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades física, química, biológica do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana, que direta ou indiretamente afetem. Então, veja só, aqui pegou tudo, né, pessoal? Esse impacto ambiental. Está pegando tudo, né? Qualquer alteração nas propriedades física, química, biológica. E aí, pessoal, por qualquer forma que tem, né, também, que cause, né, que afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Também as atividades sociais e econômicas. Ô professor, como é que esse negócio... Bom, saúde é muito fácil, né, pessoal, para a gente entender. Imagina só, né? Eu vou botar uma indústria química e muitos gases, né, estão saindo dessa indústria química
decorrente das reações que estão lá, está evaporando muitos gases, e isso está causando problema para a saúde das pessoas que trabalham na redondeza. Ô, professor, dá um exemplo desse negócio aí para a gente. Dá um exemplo aí desse negócio aí para a gente saber que ocorre isso. Não sei se vocês sabem, mas meu estado, estado de Minas Gerais, ele tem lá minas de ferro. Naquelas cidades ali do entorno de Belo Horizonte, Mariana, né, como é que chama? Diamantino também, né? Tem muitas cidades ali na região metropolitana que tem muita extração de minério de ferro. E nessa extração de minério de ferro, sai fuligem que vai para o meio ambiente, né? É como se fosse assim, poeira de ferro, e essa poeira de ferro, né, vai para o meio ambiente, ou então a indústria química que solta gás vai para o meio ambiente também ali naquela região, e as pessoas ao respirar passam a ter problema. Aí nós temos lá minério de ferro, nós temos as minas de calcário, outras minas também, aí extração que emite muitos gases, né? E isso causa problema. Aí como é que é essa questão de envolver bem-estar da população e atividade socioeconômica, né? Vamos dizer o seguinte. Aí na cidade de vocês tem um ribeirão, um rio, né, que tem um potencial bastante grande para ser construído uma hidrelétrica. Tem estudos econômicos e tal, técnicos do que tem possibilidade, ponto, né? Aí na cidade de vocês aí tem uma vila, né, tem uma comunidade rural que é na beira desse rio, e eles vivem lá, tem plantações, construíram a vida dos seus, né, que vem dos avós, dos bisavós, dos tataravós nessa região. E aí, ao construir a hidrelétrica, vai alagar. E vai prejudicar essas pessoas, não vai? Então, vai ter impacto nas atividades sociais e econômicas. E também vai ter efeito na biota? Vai. Né? Porque no momento que alagar, pessoal, todas aquelas plantas e animais que viviam naquela região vão acabar tendo que ir para outros cantos, porque ali vai ficar alagado. Imagine, né? Se o animal ou a planta não é de área alagada, então vai ter que fazer. E também tem as questões de condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Vocês já devem ter visto alguma coisa a respeito aí nas beiras de estrada que acontecem lixões, né? Acontece lixões aí, o pessoal coloca um monte de lixo e tudo mais. Isso afeta, né? Fica uma coisa feia, né? Imagina na beira da estrada você passar ali e tá aquele monte de lixo, urubu, uma caatinga monstra. Isso aí. E também afeta a qualidade dos recursos ambientais. Uma vez que, não sei se vocês viram reportagem recente que mostraram, acho que foi na região, na região amazônica, né? Apareceu lá umas mineradoras, né? Fazendo, né, para extração de minérios lá, e ouro, essas coisas, né? Desmatando e poluindo bem, esparramando bastante, afetando ali os recursos ambientais. Lá em Roraima apareceu, acho que foi Roraima que apareceu, né, para extração de ouro, estava usando mercúrio, e isso está afetando lá os peixes e tudo mais. Então, para se compreender a licenciamento, nós temos que entender o que é impacto. E tá essa definição lá na resolução, tá bom? Então, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais a respeito do licenciamento ambiental, é necessário que a gente tenha, né, esse entendimento de licenciamento ambiental, licença ambiental, estudos ambientais e impactos ambiental regional, tá? Então, para que a gente possa entender, né,
essa questão do licenciamento ambiental, nós temos que entender propriamente o que compreende o licenciamento ambiental, o que é licença, estudo e impactos ambiental. Veja, pessoal, que essa disciplina, né, esse ramo de estudo do direito, ele perpassa, né, por muitos outros conceitos fora do direito. Né? Perpassa por muitos outros conceitos, porque fala aí de biota, fala de biologia, fala de animais, reações químicas, fala muita coisa, né? É muito amplo isso. Então nós temos aí que dentro dessas definições, vamos ver aqui que é a definição aqui pra gente de licenciamento ambiental. Pessoal, o licenciamento ambiental, né, nada mais é do que um ato administrativo, ou seja, um documento emitido pelo poder público, ou seja, que constitui um ato, ou seja, um procedimento administrativo, que o órgão ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos ou atividades utilizando os recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental. O que a gente pega aqui para vocês, assim, as palavras-chave aqui dessa definição? Uma delas é aqui, né, ó. Licencia a localização, ou seja, eu tenho um mapa, vamos dizer aqui do Piauí, aí vamos dizer que escolheu aqui essa região aqui, então aqui, tá? Uma das regiões, tá, é escolhida, e aí você licencia a localização. Para quê? Para que ocorra uma instalação, uma instalação ou uma ampliação, ou mesmo a operacionalização do empreendimento ou atividade. Então veja só, eu tenho aí essa área grandona aqui, né, que a gente fez aqui do lado, e aqui escolhemos essa área aqui. Vamos apagar para fazer mais. Vamos apagar isso aqui. Vamos botar aqui bem na área mais central, né? Que escolhemos aqui, ó, essa área aqui, né? É que nós pegamos aqui, achamos essa localização dentro de um contexto maior. Eu tenho uma área aqui, né? É uma propriedade, uma fazenda, ou um terreno, ou uma área, uma parte, né, de um todo que escolheu uma localização. Pode ser, por exemplo, Assunção do Piauí, não, mas a área de Assunção do Piauí, que vai ser aquela parte norte, não sei o que e tal. Outra questão chave que tem, aqui outras palavrinhas chaves, né, que fala da utilização, né, aqui, são efetiva, ou seja, ela é poluidora, e vai poluir mesmo, ou tem potencialmente poluidora. Pessoal, mexer com garimpo, com certeza é. Mexer com produção agropecuária também é potencialmente poluidora. Não quer dizer que é. Mexer com gado, essas coisas assim, tem. Frigorífico também. Ou aquelas que possam também, veja que é efetiva. Agora a gente volta para que possam causar degradação ambiental. Veja que aqui, esse conceito de licenciamento, ele traz, né, as definições que estão lá na Lei 140, a Lei Complementar 140, ele traz para cá e diz assim que eu vou escolher uma área e vou analisar esse aspecto, né, para a instalação da atividade. Tá? E é claro, pessoal, que isso aí, que todas essas questões não é feita ao léu, né? Eu vou fazer isso aqui, vou dizer que é poluidora porque eu acho que vai, não sei o que. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Isso é fundamentado
e normas técnicas que é aplicada a cada caso, né? Então tem lei e regulamento e as normas técnicas que diz, né? Pelas normas técnicas tem lá dizendo, né, que fazer isso tá lá nas normas. E tem a técnica da atividade específica, tá? Você tem as normas regulamentares, as leis, mas você tem também as normas técnicas, né? Como assim normas técnicas? Pessoal, mas assim, para fazer uma construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, tem normas técnicas de como construir. Pessoal, nós não estamos aqui no curso de administração, nós não estamos aprendendo as normas, vocês não estão aprendendo as normas, né, no curso de administração, quanto à parte do processo administrativo, de planejar, de controlar, de conduzir, de como ver a parte de tratamento das pessoas, legislação trabalhista, tal. Aqui também, meu filho, né? Aqui nós temos normas técnicas específicas, tá? E licenciamento é o ato, tá? A licença em si é o ato, tá? Não, aqui, né? Então, a licença em si, a licença é o ato administrativo. Pessoal, o ato administrativo, eu vou dar um exemplo para vocês de um ato administrativo, tá? E é facinho para vocês entenderem, tá? Queridos alunos e queridos professores, tá? Quando vocês terminam um curso, vocês não recebem um certificado de conclusão do curso? Esse certificado de conclusão do curso é um ato administrativo da escola, né? O agente público, agente público, o diretor da escola, a coordenação da escola, né? É um ato administrativo que atesta que vocês concluíram o curso de técnica de administração ou ensino médio também, todas, tá? O professor, dá mais um outro aí, que esse aí está todo dentro da escola, dá um desses assim na vida. Vamos lá, né? Outro ato administrativo que pode ser. Você pegou e estacionou teu carro num lugar proibido, e aí o guarda de trânsito vai lá e aplicou uma multa, porque, né? E aí na multa lá ele vai dizer, essa multa, pessoal, é um ato administrativo do agente público. Professor, mas ele não é policial. Tá? Mas o policial também tem ato administrativo também. O ato administrativo é exatamente o que se faz. Então, a licença é o ato, é o que o usuário, o que o empreendedor, né, vai buscar. Tá? E nesse ato, pessoal, é que se estabelece todas as condições e restrições e medidas de controle ambiental. Tá? Esse ato administrativo, pessoal, não é qualquer um que pode emitir. Professor, então eu estava pensando em pedir aqui um ato administrativo, que o senhor falou da escola, o diretor da escola, para ele me dar uma licença ambiental para me poder... Não, pessoal, não é assim. Tem órgão competente, tá? Vamos ver. A escola não pode... A escola, o diretor da escola, o agente público, o diretor da escola, não pode emitir um ato administrativo denominado licença ambiental, porque ele não tem competência ambiental para tal. Como assim, professor? Ele é biólogo, ele entende tal das coisas. Pessoal, quando ele fala órgão ambiental, é o órgão que a competência que foi dada por lei para que aquele órgão possa emitir uma licença. Tá? É a mesma coisa se você for pedir uma receita do diretor da escola, que não é médico.
para ele dar uma receita médica para você comprar um medicamento lá, comprar um antibiótico, esses que são exigidos. Ele não tem competência para tal. A competência do diretor da escola é para as questões ligadas à educação. Tá? Não é questões ligadas ao meio ambiente, não é questão à área médica, nem nada. Tá? Beleza? Então, entendido bem essa questão do órgão competente, órgão ambiental competente, é aquele que está, né, previsto na lei que ele pode fazer isso. Tá? E aí, vai se conceder aí emitir essa licença em favor aí do empreendedor, ou pessoa física, seja pessoa física, pessoa jurídica, para que ele possa, né, localizar, instalar e ampliar ou operar seu empreendimento ou atividade, né, utilizando os recursos, tal, né, tudo direitinho, né? Ok? Então é feita uma autorização para que ele possa fazer lá. Tá? Tem as regras também, não é tem a autorização, então agora eu posso. Não. Tem suas restrições, tá? Não é que você tem. Outro conceito importante que se tem, nós temos, é os estudos ambientais. Pessoal, esses aqui são estudos que são feitos, né, para fazer uma análise relativa aí aos aspectos ambientais que estão relacionados a uma localização. Lembra que a gente fez aqui o nosso mapinha aqui assim? E dissemos aqui, ó, né, que a área que foi escolhida é uma área aqui, no meio, essa localização. Então, esse estudo que faz-se fazer é para a instalação de um empreendimento aonde? Naquela área. E vai operacionalizar ou ampliação daquela ali, né? Naquela atividade ali, vai ampliar, agora ele vai, né? É feito assim. E isso, pessoal, e esse estudo, ele não é já a própria licença. Mas esse aqui, ó, ele que vai dar um suporte, né? Vai ser um subsídio para que se possa analisar a licença requerida. Então, o proprietário, né, pediu lá, faça um estudo ambiental para mim aqui da minha propriedade, que eu quero produzir isso aqui. Isso, né? Aí assim vai fazer esse estudo para ver. Né? E aí nós temos vários, né, tipos de estudo. Né? Relatório ambiental, plano ou projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação da área degradada, e análise preliminar de risco. Tudo isso aí está dentro do contexto do estudo que é requerido para que se faça o estudo. Né? Para fazer a licença, eu preciso de todas essas questões para poder saber. E impacto ambiental? Pessoal, está previsto também lá no artigo 1º da Resolução CONAMA 237, que impacto ambiental é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente no todo ou em parte do território de 2 ou mais estados. Né? Aqui, nós estamos falando de impacto ambiental regional, tá? Então, se eu tenho 2 ou mais estados, peraí, eu tenho que fazer esse estudo aí, né? Para ver as influências, né, direto desse projeto. Então, imagina só, né? Nós temos aqui, eu vou contar um caso bem específico, né? Que é uma mini fronteira mesmo, né? Entre o estado de Minas Gerais, na região ali do Triângulo Mineiro, nós temos nós temos ali um rio, né? Chamado Rio Marimbondo, que ele faz a divisa entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. E lá se programou, né, nessa região, construir uma hidrelétrica. Afeta o quê? O estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Então, aí eu fazia um estudo, né, de impacto ambiental para os 2 estados, que está envolvendo 2 territórios, tá bom? A mesma coisa se tiver acontecendo entre 2 municípios aí também, tá? Pode ser feito esse estudo.
E aí, então, nós vamos avançar um pouquinho mais, ver o que diz a Lei 140, a Lei Complementar 140, né? No seu artigo 2º, está dizendo que, olha aqui, está dizendo que licenciamento ambiental, pessoal, aqui é o seguinte, é uma questão até um pouquinho monótono, né? A gente falar, porque aqui nós estamos falando de definições que está em lei. Então a gente tem que seguir, embora às vezes até a lei pode estar meia torta. É como assim, professor? Às vezes pode ser que o legislador lá, ou quem fez a redação da lei, né, cometeu alguns equívocos lá e colocou lá. Então eu tenho que trazer bem ipsiliter para vocês, tá? Então, segundo a Lei Complementar 140 de 2011, seu parágrafo, artigo 2º, definiu lá que licenciamento ambiental é todo procedimento, o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental. Isso é o que está na lei. Tá? Muito bom, né? Inclusive, a definição aí está bem tranquila, né? Agora vamos ver aqui a atuação supletiva. Pessoal, a atuação supletiva é uma ação que do ente da federação que substitui outro ente federativo originalmente detentor da atribuição, nas hipóteses definidas na lei complementar. Veja só, vamos supor o seguinte, que foi atribuída competência, né? Atribuída competência pela Lei Complementar 140 para a União, regulamentar ou estabelecer leis relativas ao uso da água. Aí, assim, vamos supor, pessoal, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar, né? A lei complementar diz lá, né, até a Constituição fala alguma coisa, que é a União que vai tratar da questão da água. E ela é que tem que fazer a lei. Só que acontece o seguinte, né? A União não falou nada, o Estado também não fez lei nenhuma. E aí é a questão de dizer, aí tem uma atividade que vai ser instalada para ser, e o município vendo assim, opa, peraí. Aí o município pode fazer uma lei que trata da questão da água, mas aí quando o município fizer, só vale naquele município, não vale no estado todo, tá bom? Agora sim, significa que nesse caso, que a atuação supletiva, assim, que a União era para fazer, não fez, dormiu no ponto, aí o município, para não ficar prejudicado, faz. O Estado também não fez nada, aí o município faz a lei dele. Essa lei vai ter valor dentro do município, tá? Aí no município vizinho, né, só se o município vizinho lá, né, também editaram uma semelhante. Atuação subsidiária. Veja só, tem um ente que tem as atribuições, mas ele está precisando de suporte, né? Então, o ente da federação que visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, aí vamos dizer, nós temos competências comuns. Vamos supor que falar sobre floresta seja competência da União, dos estados e do município. Então, a atuação subsidiária significa que o ente pode fazer, né, dar as suas contribuições para que possa ser, né, ajudar o ente federativo que tinha designado. Pessoal, isso acontece muito, né, de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Essa atuação subsidiária. Por exemplo, lá a União tem a competência, tem as competências dela, o Estado tem as competências,
E aí o que acontece? Vamos supor que tem um estado que está com dificuldade, ou então um município que está com dificuldade de estabelecer suas regras, e aí ele vai lá e fala assim, ô, pô, União, me ajude aí, o Estado, me ajude aí. Me ajude aí que eu tenho que fazer isso aqui, né? É bom que a gente saiba o seguinte, né? De uma maneira geral, todo empreendimento, ele gera impacto no ambiente. Como assim, professor? Gera sim. Imagina só, né? Você tem aí na propriedade rural, e aí tem a propriedade rural, você quer fazer tirar um pé da mata para plantar aí 1 hectare de macaxeira, ou então criar aí um gadinho, uma coisa assim, coisa familiar mesmo, né? Mas imagina só, você vai ter que pegar aquele terreno e você vai ter que tirar um espaço para construir o curral, né? Isso vai. Agora imagine que você escolheu esse espaço para construir o curral. Imagina só, né? Você tem aqui você tem a tua propriedade, vamos fazer até verdinho aqui, né? Você tem a tua propriedade que está aqui, certo? E aí você escolheu esse local aqui para fazer o teu curral, tá? Ah, não, eu botei em outra tela. Não, volta lá, né? Ah, não, tá certo, aí mesmo. Isso. Aí você escolheu aquele lugar. Mas acontece o seguinte, imagine que o lugar que você escolheu, né, bem aqui, nesse lugar onde você escolheu, tem ali um ninho de juriti ou de avoante. Então, pessoal, isso que a gente está dizendo. Todo empreendimento, por menor que seja, ele gera um impacto ambiental. Ok? Só que acontece assim, alguns desses impactos extrapolam o limite do razoável. Essa é a questão, né? Então não há dúvida que todo empreendimento gera impacto. O problema é aqueles que extrapolam os limites do razoável. Ah, professor, então, né, se eu vou mexer ali, aí tem outros ninhos de juriti aqui na região, né? Eu posso ir lá e... É possível, tá? É possível você até fazer uma remoção desse ninho de juriti ou de avoante para outra parte da propriedade para você... E aí, tá? Ah, pode ser uma colmeia de abelha, tudo isso, pessoal, tá mexendo com o meio ambiente, não tá? Tá. Certo? O problema é quando isso é muito grande, quando extrapola o limite do razoável. E aí a gente pode dizer assim, se o empreendimento é social ou economicamente justificável, então é possível de ser autorizado. Ah, professor, então estou vendo o seguinte, né? Aqui na minha propriedade passa um rio, passa um ribeirão, e eu quero fazer um açude. Por que fazer um açude? Porque eu tenho que segurar um pouco a água pro tempo aqui do BR-Obró. O tempo da seca, eu ter água suficiente, né? Então, se esse empreendimento ele é social ou economicamente justificável, né? Vai fazer o quê? Vai fazer a represa. Por que vai fazer a represa? Ou açude? É porque eu quero retenção de água para poder fornecer água para os animais, fornecer água para... né? Então, nessas condições, é possível de ser autorizado. Mas veja só, que para ser uma autorização é necessário que também tenha uma compensação pelo dano que se vai proporcionar, ou que vai impactar o meio ambiente. Então, é preciso ter uma
compensação pelo dano que impactar o meio ambiente. E aí, pessoal, que entra as mitigações, mais relevante e imposição de medidas compensatórias. Então vai ter estudos, né? Estudos de medidas para compensar, né? E isso para que a degradação está prestes a ser autorizada. Aí, segundo esses autores aí, Marchessan, Steigleder e Capelli, né? A autorização do impacto ambiental pelas autoridades competentes, né, por meio de licenciamento ambiental, foram bastante esclarecedores, né? E aí esses autores dizem assim: sim, determinado impacto ambiental será autorizado pelas autoridades competentes, mas não serão considerados danos justificáveis, reparáveis, porque o licenciamento cuida de impor ao empreendimento as medidas compensatórias. Ele tem uma autorização, autoriza, mas não é considerado dano juridicamente reparável, porque há medidas, a imposição de medidas compensatórias. O licenciamento funciona, pessoal, como um filtro para a definição de dano jurídico, né? Veja que essa questão aqui de preparação da autoridade, autorização, essas coisas, né? Veja que ela está sendo aqui, ó, preparando para que se possa ter ideia do dano jurídico que pode, né? Uma vez que essa degradação, né, ela dá as perdas das características essenciais do sistema ecológico. E isso aí não será representada na via responsabilidade civil. E os impactos serão mitigados e compensados por intermédio de outras obrigações. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aqui para a gente continuar na próxima aula. Rapidinho a gente está de volta.